Continuação da Bíblia Sagrada, edição pastoral. A gente ainda está em Gênesis capítulo 40, na parte da história de José. Continuando a leitura. José sabe discernir. Passado algum tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou irado contra esses dois ministros, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do chefe da guarda, na mesma prisão onde estava José. O chefe da guarda indicou José para servi-los. Assim, eles ficaram na prisão por algum tempo. Certa noite, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, tiveram um sonho, cada qual com o seu significado. Pela manhã, José foi aonde eles se encontravam e percebeu que estavam deprimidos. José perguntou, então ao ministros do faraó que estavam presos com ele na casa do seu amo: por que vocês estão de cara tristes? Eles responderam, é que tivemos um sonho e não há ninguém para interpretá-lo. José replicou, é Deus quem pode interpretar. Contem os sonhos. O chefe dos copeiros contou seu sonho para José. Sonhei que havia uma videira diante de mim. Na videira havia 3 ramos. Eles deram brotos, floresceram, e as uvas amadureceram em cachos. Eu tinha na mão a taça do faraó. Peguei os cachos de uvas, espremi-os na taça do faraó e coloquei a taça na mão do faraó. José disse ao chefe dos copeiros, esta é a interpretação. Os 3 ramos representam 3 dias. Daqui a 3 dias, o faraó se lembrará de você e lhe devolverá o seu cargo. Você colocará a taça do faraó na mão dele, como antes você costumava fazer, quando era seu copeiro. Lembre-se de mim quando você estiver bem e faça-me este favor. Mencione meu nome ao faraó para que ele me tire desta prisão. Eu fui sequestrado da terra dos hebreus e não fiz nada aqui para me atirarem nesta prisão. O chefe dos padeiros viu que José havia interpretado bem e contou a ele. Eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolos sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó come. Porém, as aves os comiam na cesta que eu levava na cabeça. José respondeu, esta é a interpretação. As 3 cestas representam 3 dias. Daqui a 3 dias o faraó se lembrará de você e enforcará, e as aves comerão a carne do seu corpo. 3 dias depois era o aniversário do faraó, então ele deu um banquete a todos os ministros e libertou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Ele devolveu o cargo ao chefe dos copeiros e este colocou a taça na mão do faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, o faraó mandou enforcá-lo, como José havia interpretado. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José e se esqueceu dele. Capítulo 45. Providência de Deus e providência do homem. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Estava de pé, junto ao rio Nilo, e viu subir do Nilo 7 vacas bonitas e gordas, que passavam da invernada através delas. Subiram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que se puseram ao lado das primeiras vacas, na margem do rio. Então as vacas feias e magras devoraram as 7 vacas gordas e bonitas,
Nisso o faraó acordou, o faraó tornou a dormir, e teve outro sonho. 7 espigas brotavam do mesmo talo, granadas e bonitas, e atrás delas nasceram 7 espigas mirradas e ressequidas. Aí as espigas mirradas devoraram as 7 espigas granadas e graúdas. Então o faraó acordou, tiveram um sonho pela manhã, e o faraó estava perturbado e chamou todos os magos e sábios do Egito. Contou-lhes o sonho que tivera, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros dissera ao faraó: devo confessar hoje o meu pecado. O faraó tinha se irritado contra seus servos e os colocou na prisão, na casa do chefe da guarda, tanto a mim quanto ao chefe dos padeiros. Na mesma noite, ele e eu tivemos um sonho, cada qual com significado diferente. Havia ali conosco um jovem hebreu, escravo e chefe da guarda. Nós lhes contamos os sonhos e ele os interpretou, dando o significado de cada um. E depois aconteceu exatamente como havia interpretado. Eu recebi de novo o meu cargo, e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José, e o tiraram depressa da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho e ninguém sabe interpretá-lo. Ouvi dizer que você ouve um sonho e sabe interpretá-lo. José respondeu ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dá uma resposta favorável ao faraó. Então o faraó contou a José: sonhei que estava de pé na margem do rio Nilo. Do rio subia 7 vacas gordas e bonitas que passavam na invernada. Atrás delas subiram outras 7 cansadas, feias e magras, tão feias como nunca vi no Egito. Aí as vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras. As vacas gordas, as 7 primeiras vacas gordas. Depois que as devoraram, não parecia que as tinha devorado, porque a aparência delas continuava tão feia como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. 7 espigas subiram do mesmo talo, e eram cheias e bonitas. Através delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas. Aí as espigas mirradas devoraram as 7 espigas bonitas. Eu contei isso aos magos e ninguém foi capaz de interpretar. José disse ao faraó: trata-se de um sonho único. Deus está anunciando ao faraó o que ele vai realizar. As 7 vacas bonitas representam 7 anos e as 7 espigas bonitas representam 7 anos. É o mesmo sonho. As 7 vacas magras e feias que sobem logo em seguida representam 7 anos, e também as 7 espigas mirradas e queimadas. É que haverá 7 anos de fome. É como eu disse ao faraó. Deus está mostrando ao faraó o que ele vai realizar. Virão 7 anos em que haverá grande abundância em toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome que farão esquecer a abundância da terra do Egito. A fome esgotará a terra e ninguém mais saberá o que era abundância na terra, por causa da fome que virá depois, pois ela será duríssima. E se o sonho do faraó se repetir 2 vezes, é porque o fato está bem decidido por parte de Deus, e Deus logo o realizará. Agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o coloque à frente do Egito, que o faraó
Agindo, institua funcionários no país, tome a quinta parte dos produtos da terra do Egito durante os 7 anos de abundância, que eles reinam todos os víveres desses anos bons que virão. Armazenem o trigo sob a autoridade do faraó e guardem os víveres nas cidades. Esses víveres servirão de reserva para o país quando chegarem os 7 anos de fome. Desse modo, a terra do Egito não será exterminada pela fome. O povo é salvo da fome. O conselho de José agradou ao faraó e a todos os seus ministros. Então o faraó disse aos ministros: poderão, por acaso, encontrar um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão inteligente e sábio como você. Você será o administrador do meu palácio e todo o povo obedecerá às suas ordens. Só pelo trono serei maior do que você. E o faraó continuou: veja, eu coloco você à frente de todo o país. Então o faraó tirou da mão um anel de selo e colocou na mão de José. Vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço um colar de ouro. Depois fez José subir sobre o melhor carro que havia depois do seu e proclamar à sua frente, de joelhos, e assim José foi colocado à frente de todo o Egito. O faraó disse a José: eu sou o faraó, mas sem a sua permissão ninguém erguerá mão ou pé em todo o Egito. E o faraó deu a José o nome de Safaneque. Ele deu como mulher a Zete, filha de Potifar, sacerdote de On. E José saiu para percorrer o Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, o país teve superprodução e Josué reuniu todos os víveres dos 7 anos de abundância na terra do Egito e armazenou os víveres nas cidades, colocando em cada cidade os víveres dos campos da redondeza. José armazenou trigo como areia do mar. A quantidade era tal que se renunciou a medi-lo, porque ultrapassava qualquer medida. Antes de chegar o primeiro ano da fome, José teve 2 filhos, de Azenete, filha de Potifar, sacerdote de On. José deu aos seus filhos o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer minhas fadigas e a casa paterna. Ao segundo deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me tornou fecundo na terra de minha aflição. Acabaram os 7 anos de abundância na terra do Egito, e chegaram os 7 anos de fome, como José havia anunciado. Houve então fome por toda parte, e só no Egito havia pão. Depois chegou a fome em todo o Egito, e o povo, com grandes gritos, pediu pão ao faraó. Então o faraó disse a todos os egípcios: Vão a José e façam o que ele disser a vocês. Quando a fome cobriu toda a terra, José abriu os armazéns de trigo e vendeu mantimento aos egípcios, enquanto no Egito a fome se alastrava. De todos os países ia muita gente ao Egito para comprar mantimentos de José, porque a fome se agravou por toda a terra.